Conta como é que foi esse caminhar, esse início aí do pai compositor de samba que não ganhou. Mas não tem problema não ter ganho, né? Mas ele me ganhou. Você fala em transbordar, cara, é muito maneiro. Meu pai, ele transbordava alegria, transbordava amor, né? Era um cara que todo mundo amava, né? Então, seguir os passos do meu pai era uma coisa muito natural. Acho que todo filho, né, que olha pro seu pai, assim, a grande maioria olha pro seu pai e quer fazer o que o seu pai fez. E no meu caso, foi até a página 2, né? Foi uma vida muito... Pô, desde moleque, as criancinhas brincando, zoando, pô, soltando pipa, eu, pô, sempre ali do lado do meu pai, eu trabalhava na feira, meu pai era feirante, e, pô, não abria a mão, sabe? Desde moleque eu nunca abri mão de estar junto do meu pai. Hoje eu falo com os meus filhos, cara, que saudade que eu sinto do meu pai de estar perto de... Então hoje, cara, eu sou, pô, um amigo babão, um amigo que eu beijo todo mundo, abraço todo mundo, eu levei isso pra minha vida, né? E meu pai transbordava isso, cara, né? Desde a minha infância até a minha adolescência, né? Eu me lembro dos sambas que a gente ia, aquela roda de samba, pô, só gente bacana, um samba que mudava a vida das pessoas. E chegou um certo ponto da minha vida que eu precisei voar, né? Precisei fazer as minhas coisas também, mas sempre com meu pai do meu lado. Era incrível, cara. Pô, um negão de, porra, quase 2 metros, meu pai também grandão. Pô, a gente se beijava. Hoje, com meu filho, eu sou assim, cara. Meu filho, pô, tem 23 anos. Pô, a gente vai no shopping, o nego fica, pô, qual é desse negão aí? Porra, eu fico agarrado com os meus filhos, porque eu sinto falta, né? Porque, pô, viajando pra caramba, tu imagina, cara. Vida de músico, né, irmão? Sim. Né? A gente viaja pra caramba e, de repente, pô, tem essa oportunidade de estar, eu fico mesmo agarrado com os meus, não só com os meus filhos, mas com os meus amigos, eu sou muito assim. E eu trouxe isso muito do meu pai, né? Então, uma passagem linda, sempre, pô, maravilhosa, que, pô, tem meu pai, sabe, ele trouxe isso pra nossa família de, pô, meu pai tinha uma barraca gigantesca, cara, na feira, muito grande, a gente tinha feijão, macarrão, tudo. Pô, no final, cara, sempre no final do dia, pô, que não vendia, pô, não ficava pro dia seguinte. Olha que doideira, cara. Você poderia ficar, porque, pô, muita coisa você poderia vender pro dia seguinte. Não perecível, né? Não perecível. Ele, pô, fazia aquela cesta básica, doando as coisas. Irmão, eu trouxe muito isso do meu pai comigo. É inacreditável que quando, pô, a gente tá aqui, se chegar alguma pessoa com, sabe, necessitando de alguma coisa, eles vêm em mim. É inacreditável. Vem em mim, vem no meu sogro. Eu trouxe isso, sabe, do meu pai, para reverberar na minha vida. E, sabe, meu pai era isso. E teve um certo tempo da minha vida com o meu coroa que as coisas não começaram a dar certo, sabe? Ele tinha uma barraca de feira grandão, muito grande, então ele, pô, a gente vivia muito bem. A gente vivia, pô, super bem, a gente cuidava de todo mundo. E aí, cara, chegou um tempo que ele começou a ficar muito triste, né? Eu comecei a trabalhar e aí ele perdeu a barraca da feira dele, estava vivendo já com a aposentadoria e todo mundo sabe, né, cara? Pô, um chefe de família, quando ele perde esse poder de bancar a própria família, ele começou a ficar meio que depressivo e teve algum problema conjugal com a minha mãe, que, pô, meu irmão, não tem jeito, a sociedade é assim, né? Pô, o cara, pô, acostumado a, porra, trabalhar, de repente o cara perdeu esse poder, né? O cara perdeu também, no caso do meu pai e da minha mãe, ele perdeu um pouco essa voz ativa dentro de casa, que acabou entristecendo muito ele, né? Meu pai, ele era muita emoção, né? O cara, vibrava, né? Pô, o que tá acontecendo contigo, cara? Pô, ele sentia as paradas. E eu, da mesma forma, começava a sentir isso nele. Pô, qual é, negão? Pô, cadê o brilho do teu olhar? Pô, não tô vendo mais. Você tinha quantos anos na época? Pô, eu tinha 23. Já tava vivendo minha vida por aí, morando com ele, dando um apoio pra ele. Pra você ter ideia, no momento mais difícil da vida dele, pô, o meu pagamento do meu trabalho... Já como músico? Não, como músico não, eu trabalhava na Fiat. Na Fiat. Vendia peça e tudo mais. O meu pagamento era pro meu pai. Seu pai, ó, dia 30, toma dinheiro. Pra ele chegar em casa... Grandão. Grande pra fazer as paradas. Né? E isso durou um tempo, e acabou que ele teve um desentendimento com a minha mãe, e a gente não... Assim, eu acho que eu sei o que aconteceu, eu presumo, mas não quero fazer nenhum juízo de valor da minha mãe, que eu amo. E aí, cara, ele foi ficando triste, aí depois disso eu comecei a trabalhar como locutor de uma rádio, imagina, locutor de uma rádio. Eu fui trabalhar numa quinta-feira, e aí eu voltei pra casa, meu pai, pô, tava com uma paradinha de chumbinho na mão, com um potinho de chumbinho na mão. Eu sei que é redundante isso, eu falo isso, muito isso, porque
pra gente conscientizar as pessoas que, no meu caso específico, eu sou evangélico, né? E eu não conhecia Jesus na época, né? Nessa época tão, hoje eu falo, meu Deus sabe de todas as coisas, o tempo de todas as coisas. Mas eu acho que se eu conhecesse Jesus naquela época, eu teria evitado muitas coisas, sabe? Tipo a separação do meu pai e da minha mãe, o que meu pai fez, que eu vou contar agora. Meu pai tava com um vidro de chumbinho na mão, eu falei, o que tá acontecendo, pai? Que é isso? Não, passou um negócio pela minha cabeça, não sei que isso não vai acontecer mais, não sei o quê, e isso, cara, isso acabou comigo, irmão. Eu fiquei 2 semanas, irmão, porque eu não conseguia ir na padaria. Meu pai vai fazer, meu pai vai tomar. Mas rapidinho, dá licença. Eu conheço um pedaço dessa história e tu continua se tu se sentir à vontade. Se não, tá em casa também, irmão. Não, irmão, é assim, a depressão, às vezes eu tô rindo pra você e eu tô depressivo. Não é o meu caso, tá? Hoje eu sou preenchido pelo Espírito Santo, sabe? Eu sou um cara que eu posso bater no peito e falar, eu faço a diferença. Na comunidade que eu vivo, eu faço a diferença, entendeu? Porque eu sempre, pra você entender a minha cabeça, é que eu acho que o cara que trai a mulher, que tá com ele todo dia, o cara vai me trair. Com certeza. Entendeu? Isso é simples, irmão. O cara vai trair a mulher, o cara vai me trair. Entendeu? Então, assim, eu faço a diferença desse jeito. E é uma responsabilidade muito grande no meio que a gente vive. Né, cara? Eu sou sambista, né, cara? Eu toco pagode, as pessoas falam, caraca, compadre, todo mundo... Enfim... Entendeu? Tem um padrão de comportamento. Tem um padrão, cara, porque assim, o samba hoje ele tá fazendo muitas coisas bacanas, entendeu? Sobretudo de investimento, de cultura, sabe? O samba hoje viaja pelo mundo inteiro. Então ele pega essa cultura e traz pra si, sabe? Então tem muitas coisas que mudaram. Mas assim, no meu convívio, eu posso fazer, assim, de todo o coração, assim, com toda a humildade do mundo, eu faço a diferença, porque é isso que eu te falo, que os caras trair a esposa, o cara vai me trair. Então eu trago isso pra minha vida. Eu quero ser o cara mais certo possível, eu não vou atingir, lógico, eu não vou agradar 100%, né? Mas eu quero que vocês saibam, cara, aqui não vai faltar, não falta verdade, sacou, cara? Não falta, eu sou incapaz, irmão, tipo, cara, se eu souber que eu tô te fazendo algum mal de alguma forma, assim, meio que involuntária, cara, eu passo mal, cara, eu sofro, sabe? Então isso tudo veio do meu aprendizado, sabe? Da educação que meu pai trouxe. E voltando um pouquinho, eu fui trabalhando na rádio, né? De novo. Aí quando eu voltei, cara, eu vi meu pai caído assim entre 2 poltronas, sabe? Uma cena assim, que inesquecível. Meu pai caído, assim, já tava, sabe, falando algumas coisas que, assim, meio que desnorteado. Aí a gente, inclusive eu, o Riquinho, um compositor maravilhoso, a gente colocou ele no carro, fomos até o hospital, não deu tempo de salvá-lo. Mas eu fico pensando, cara, mas se eu conhecesse Jesus naquela época, sabe, não é o tema, né, mas já sendo o meu tema. Não, Jesus é sempre o tema. E se eu conhecesse Jesus naquela época, eu tenho certeza que isso não aconteceria, sabe? Porque, eu ia falar do amor que salva, liberta, que cura, que transforma, que é o que eu sinto que aconteceu na minha vida. Na minha vida aconteceu dessa forma. E aí, enfim, a gente correu, não deu tempo, né, pra salvar meu pai. Eu fiquei um tempo também meio que depressivo, muito mal, mas sem pensar em muitas loucuras, né? Mas muito mal. Pra você ter ideia, cara, desde moleque, cara, eu sou sambista há quanto tempo? Muitos anos, cara. Eu não bebo e não sou melhor que ninguém, tá? Mas eu não bebo e não fumo por quê? Na minha infância, meu irmão já fazia isso e dava mó dor de cabeça. Meu pai sofria, minha mãe sofria, cara, assim. E, lógico, a gente é convidado para um podcast que fala de coisas maravilhosas, mas tem alguns gatilhos que são disparados, cara, involuntariamente, que você fica pensando assim, falando do meu pai, mas antes do meu pai já tinha o meu irmão já vivendo uma vida completamente louca, sabe? Aquela distorção ali, né? Distorção, irmão. Isso aí eu falei, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer diferente, né? Então, assim, hoje, qual é o meu prêmio, cara? Quando a minha mãe fala, me olha nos olhos, eu falo, cara, você foi um presente de Deus pra minha vida. Porque, sabe, só de não dar trabalho, né, pra tua mãe, de dar orgulho. Minha mãe liga a televisão, me vê, escuta as minhas músicas rolando por aí. E todo mundo, se você for nas minhas postagens, irmão, é uma parada que nem eu entendo. As pessoas, cara, irmão, sabe, as pessoas falam menos da minha música e falam muito mais de mim, sobre o que eu represento para elas. A transformação que você causa nas pessoas. Então, assim, é muito você olhar para uma visão introspectiva, né? Que você precisa olhar para dentro de você e enxergar, cara. Assim, eu consigo fazer isso, sabe? Eu trouxe isso de lá de trás do meu pai, de uma experiência que foi
a princípio, muito maravilhosa, de uma educação que eu trago hoje pro meu filho, sabe? Pô, de dar benção pra minha mãe, de dar, pô, filho, vem cá, cara, você precisa fazer isso, sabe? Pô, isso aí não é teu, então você não pode tocar, sabe? Isso aqui, pô, eles são mais velhos, respeita. Você precisa respeitar. Pô, eu, quando olho pros meus filhos, cara, eu vejo, pô, eu me enxergo, sabe, irmão? Então, assim, na minha vida, o que eu posso falar? Parceiro, deu tudo certo. Era pra acontecer aquilo, que é que me trouxe até aqui hoje, pra falar para um grande público, esse público de vocês, que a depressão é muito séria. A depressão, ela não é um mimimi. Depressão não é tristeza. Depressão, você precisa enxergar, é além, sabe? Você precisa ter uma visão espiritual para você entender o que é depressão. Porque, como eu te falei, as pessoas estão rindo. Meu pai, um dia antes, cara, que meu pai fez o que fez, meu irmão, porra, era festa na rua, correto, tá tudo certo, tudo direitinho. Só que ele tinha que dormir, né? Entendeu? E como é que tu dorme? Sim. Entendeu? O sorriso, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, nesses casos, que as pessoas estão em depressão, são as máscaras que elas precisam usar, né, para poder se proteger. Porque se ela mostra a cara triste, e aí você pergunta por que você está triste, ela vai ter que expor as dificuldades, e aí você começa a entrar nos detalhamentos que aquela pessoa não está nem sabendo lidar, ela não sabe nem identificar, ela não sabe como resolver. E aí, se você for mais um para falar, ela vai aumentar a pressão, porque depressão é viver depressão, então a pressão vai aumentar e ela não sabe lidar com aquilo. Então, como é que faz? Então, tem que botar o sorriso no rosto, dizer que está tudo bem para ninguém encostar ou para ninguém acessar esse meu campo. Né? Essa visão é sensacional, cara. E é assim. E é assim, e usando a frase que a sua mãe usou, né, para você, que você é o presente da vida dela, eu quero que você que está aí assistindo, que você que está passando por uma fase difícil, uma fase de pressão, saiba que você também é amado. Você é o maior presente que Deus colocou na Terra, na sua vida. Então, assim, é você e mais ninguém. É você e ele e mais ninguém. Então, assim, se a pressão tá difícil, entrega para ele.